Daniel capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, de pífaro, da harpa, do cítaro, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de músicas, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram os homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aos homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego.
Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem um cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram neles, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Glória a Deus, feche seus olhos. Senhor, a sua palavra foi lida no meio do teu povo. Não há nada mais importante do que esse momento, a sua palavra sendo lida, Pai. Glórias ao seu nome, porque o Senhor a deixou a nós, e através dela nós podemos ser ministrados pelo seu Espírito Santo. Somente a leitura da tua palavra já seria o suficiente, Senhor Deus, pois o Senhor ministra ao nosso coração. Nem que nós ficássemos aqui, Senhor Deus, o resto de nossas vidas debruçados somente nesse texto, Senhor Deus, ela não se esgotaria, porque assim é a sua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, apesar disso, o Senhor nos chamou para cultuar ao Senhor, sendo a sua palavra exposta. Eu peço que, apesar de mim, a despeito das minhas falhas, o teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha ministrar aos nossos corações, e que possamos ser fortalecidos no temor do seu Espírito, Senhor Deus, e no amor de Cristo Jesus. É nos méritos dele que eu oro. Amém. Você já entrou em algum mar, ou você já entrou na praia, e em um certo momento, naquela ocasião, você achou que a corrente estava tão forte, que a sua vida não passaria daquele dia? Se isso não aconteceu com você, você provavelmente já se deparou com alguma cena se você frequenta as praias do litoral capixaba. No verão é muito comum mineiros descerem para a praia e aproveitar, o nosso mar gelado, em alguns lugares um pouco forte. E se você vai a essas praias, como Guarapari, algumas na Serra, você já deve ter visto alguma pessoa entrando no mar e sendo engolida por alguma corrente de retorno. E aí é toda aquela cena de alvoroço. É criança gritando, o pai chamando, salva-vida pitando e correndo, o cachorro vai para um lado, o periquito para o outro, e a pessoa indo para dentro do mar, certo? Gente, o mar ele não tem cabelo e as correntes são fortes. No surf, a gente percebe isso muito bem. Não adianta, em alguns lugares, dependendo do mar que você vai, da praia que você vai, você apenas pegar a sua prancha, passar a arrebentação, furar as ondas, chegar no fundo e ficar lá sentadinho, esperando a onda numa boa. Dependendo do dia, da ondulação, de todas as condições climáticas ali e da própria praia, se você fizer isso, se você tentar essa sorte, provavelmente o mar vai te levar, e principalmente se você estiver conversando dentro do mar com algum amigo, o mar vai te levar, e quando você vê, você já nem lembra onde você entrou mais, porque as correntes, elas são realmente muito fortes, E se você tentar fazer assim alguns dias, a maré vai te levar e você vai com a corrente. Como as correntes do oceano, na nossa sociedade existem algumas modas que a grande maioria busca aderir. Mais recentemente, o Instagram das mulheres
aquela página ali dos Reels ali, foi bombardeado pelo quê? Morango do amor. O tão sonhado e raro, até certo ponto, morango do amor. E as mulheres foram todas em busca do morango do amor. Eu busquei em vários lugares, tentar encontrar um morango do amor para levar para minha amada um morango do amor. E que dificuldade. E convenhamos, morango do amor nem é tão bom assim. O bombom de morango é muito melhor. Principalmente se for aquele da Pedra Azul, sabe? E olha que eu nem gosto de doce com morango, mas eu prefiro aquele lá. Gente, o fato é que muitas vezes nós podemos nos pegar como um todo, seguindo algumas modas que a sociedade, alguns costumes que a sociedade nos impõe, sem ao menos analisar de fato o que nós estamos consumindo, o que nós estamos escutando, o que nós estamos vendo, o que nós estamos tateando. E se nós assim fizermos, corriqueiramente, se assim nós fizermos sempre, ou eventualmente, nós corremos o sério risco de, em algum momento ou outro, nós ferirmos a palavra de Deus com as nossas atitudes, olhos, ouvidos, sem ao menos perceber, apenas seguindo a maré para onde ela está indo, seguindo a corrente para onde ela está nos levando, seguindo as modas que são impostas, apenas porque está bacana e todo mundo está postando. Aqui, no texto que nós lemos, no início do capítulo 3, nós vemos que o rei Nabucodonosor decide instaurar uma certa nova moda na Babilônia. E aqui a gente começa a refletir sobre o nosso texto no primeiro ponto desse sermão. Dos versículos 1 ao 7, eu queria debruçar com vocês sobre o fato de nós não seguirmos a maré. O rei, então, manda construir uma estátua de 27 metros, apenas 11 metros menor do que o Cristo Redentor. E para a inauguração dessa sua invenção de moda, ele coloca os altos oficiais do seu governo, todos os apóstolos da sua invenção, para presenciar essa inauguração. Nabucodonosor já tinha se tornado, aqui nesse ponto, um homem sedento pelo poder, um homem embriagado pela sua própria glória, e diante dos homens mais importantes do seu reino, que estavam ali presentes para afagar o seu ego, bater uma salva de palmas para a nova invenção de moda de Nabucodonosor, ele tinha o seu coração bombardeado de amor próprio. As opiniões sobre essa estátua aqui, a identidade dela, divergem em alguns pontos. Alguns acreditam que essa estátua seria a própria imagem de Nabucodonosor. Outros creem que essa estátua seria apenas um monumento relativo a algum deus babilônico. E há quem ainda acredite que essa estátua aqui possa ser apenas um obelisco. Não sei se é aquele parecido com o que tem em Buenos Aires ou em Washington, mas apenas algum obelisco, certo? Outros também não sabem se essa estátua ela era de fato uma estátua toda feita de ouro, ou se ela apenas era cobrida de ouro. Meus queridos, o que importa, e o que nós sabemos com certeza aqui, é que Nabucodonosor tinha um coração que não cabia dentro do seu peito. O coração idólatra do rei queria cada vez mais ser adorado como o próprio Deus. Nabucodonosor não se contentou com a revelação que recebeu no seu sonho, do capítulo 2. Não se contentou em ser o cabeça de ouro de todos os reinos. Nabucodonosor não se contentou em ter a posição mais alta que um homem poderia ter. Nabucodonosor não se contentou em ser o rei dos reinos terrenos. Ele queria ser como Deus, como o primeiro homem, Adão, quis ser como Deus. Curiosamente, nós vemos também no capítulo 2, que ele até reconhece o senhorio de Deus sobre toda a terra. Contudo, o coração desse homem, como mostra e revela a história narrada aqui por esse profeta no capítulo 3, ainda estava rendido, debruçado sobre os seus prazeres e as suas ambições carnais. Aquilo que o seu coração falava mais alto era aquilo que ele botava no altar e no trono da sua vida. Ao invés de reconhecer diante da revelação da soberania de Deus, ao invés de se humilhar, se prostrar, se render sobre Deus, Nabucodonosor não. Segue no caminho contrário e se exaltou. Loucura, não? Que doideira! Como pode um homem fazer isso? Esse homem havia acabado de ouvir a revelação do seu sonho,
que os reinos dessa terra podem até ser, em algum momento, fortes como ferro, mas que não passam de barro. Já o reino eterno de Deus, esse sim, é forte, poderoso e, como já disse, eterno, dura para sempre. O reinado de Nabucodonosor passou, acabou. Outros reinados sobre essa terra passaram e acabaram. E o reinado e a soberania, o senhorio de Cristo Jesus continua e continuará pelos séculos dos séculos. Parece que Nabucodonosor não tinha aprendido nada com o seu sonho do capítulo 2. Diante dos seus oficiais, ele chega aqui no meio desses 7 versículos aqui e estabelece então uma lei rígida, escravizando a consciência dos seus súditos, colocando todos eles sobre a sua política opressora. E nesse momento aqui, a pena para quem descumpria essa lei e o método para executar essa pena estava posto: a morte na fornalha, a fornalha ardente, para todos aqueles que caminhassem no sentido contrário de Nabucodonosor. Aqui está a nova moda da Babilônia, uma moda perigosa, por sinal, uma adoração compulsória de todos os súditos, todos aqueles que são indolentes, sensuais, infiéis, idólatras, a grande maioria, por sinal. Um comentarista chamado Matthew Henry diz que nada é tão mal que impeça que o mundo negligente de se deixar atrair por um conceito musical, ao invés de ser lançado em uma fornalha ardente. Meus irmãos, como é fácil para todos nós, pecadores, caídos, junto ao primeiro homem, seguir a maré, seguir as correntes desse mundo. Quando nós olhamos para o texto, saindo dele, e sabendo o final da história, com um spoiler já do final da história, é muito fácil a gente olhar para o povo, para os judeus aqui presentes, para Sadraque, Mesaque e Abidnego, no texto aqui narrado, os personagens principais, e julgar eles. Mas para esses homens estava maravilhoso, o Espírito de Deus estava ali com eles, e enfim, eles tinham que confiar mesmo. Ou então, como no nosso PG, nós estamos estudando a história de Ruth, nós olharmos para Noemi e falar: olha só essa mulher, em certo momento ela muda o seu nome para Mara, amargurada. Como é que ela faz isso? Olha tudo que Deus fez por ela. Meus queridos, nós incorremos nesse mesmo erro. É só mais uma das ideias do rei. Nada de novo na Babilônia, nada anormal. É só quando soar levemente a trombeta, a gente ajoelha-se aqui, abaixa, e depois eu volto a lavar minha louça, eu volto a passar minha roupa, eu volto para o meu trabalho diário, eu volto para o que eu estava fazendo. Os desatentos seguem o rumo da grande massa. Os desatentos se dobram diante dos ídolos que o nosso coração constrói e esquecem do verdadeiro senhorio de Cristo Jesus. E como isso é real na nossa vida, como isso é real em nossos dias. Nós nos ajoelhamos perante os ídolos que nós construímos em nossos corações. Nós olhamos para a nossa imagem e nós rendemos glória a nós mesmos, inconscientemente ou conscientemente. Nós olhamos para a nossa conta bancária e nós rendemos adoração e louvor para o nosso trabalho, como se fosse nós, pela nossa própria força, que tivéssemos alçado e conseguido aquele fruto. Nós olhamos para os nossos filhos e vemos eles crescendo, eles construindo a sua vida, galgando papéis importantes na sociedade, e inflamos os nossos corações. Nós construímos inúmeros deuses, e nós temos essa capacidade. E nós nos debruçamos, em muitos momentos, com o nosso coração inflamado por esses falsos deuses, sedento por mais alguma coisa. E nós então caímos como em uma busca sem fim, em um ciclo que não se acaba, sempre em busca de algo novo, algo diferente. Esse é o estado de espírito, esse é o estado em que o homem, sem Cristo Jesus no seu coração, se encontra. Agora, aquele que tem o Espírito Santo em seu coração, adora verdadeiramente ao Senhor, anda calmo, anda aquietado, apesar das dificuldades, apesar daquilo que esse mundo nos impõe, nos impele
a enfrentar as correntes tortuosas desse mundo. O Espírito de Deus nos impele a enfrentar as correntes tortuosas desse mundo. E aqui nós vemos então que Sadraque, Mesaque e Abidnego não vacilaram. Esses 3 homens olharam para essa situação que estava posta frente a eles, e toda a sociedade seguindo elas, e eles olharam para ela, remaram e remaram contra a corrente. E foram contra a toda aquela sociedade que estava ali seguindo o caminho do rei. Antes de qualquer coisa, veja comigo, no versículo 8, salvo engano, quem acusou esses 3 homens? Os caldeus. Se você se lembra da história de Daniel, no capítulo 2, esses homens tiveram a sua vida poupada por conta de uma ação de Daniel e dos seus 3 amigos. A partir do momento que Daniel revela o sonho do rei, o rei já tinha ali imposto a pena sobre esses homens. Daniel olha para o rei e fala, não, tenha calma, seja paciente, seja misericordioso com esses homens também. E mesmo diante daquela situação, esses homens não tiveram compaixão daqueles 3 jovens judeus que lembraram deles e os entregaram para o rei. E aqui eu chego com os irmãos no nosso segundo ponto. Ser do contra pode te levar à morte, pode te levar a sofrer por Cristo. Aqueles que anteriormente foram poupados pela ação desses 3 jovens judeus, aqui estavam agora frente ao rei, os entregando para a morte. De forma maliciosa, esses homens vão então em direção a Nabucodonosor, com uma inveja destruidora presente no seu coração. Isso tudo porque, como o próprio texto diz, esses homens foram constituídos responsáveis pelos negócios da província. Um cargo de alto ofício que certamente os caldeus queriam ocupar no lugar dos 3 jovens. E os caldeus não se conformaram, e quando viram uma brecha, uma situação, foram em direção ao rei, bajularam novamente o seu ego, de um homem que precisa do seu ego ser bajulado, e ainda acrescentaram uma leve mentirinha. Aqueles três ali, eles fingiram que o decreto que você lançou serviu de nada. Quando eles ouviram a música, tocaram a vida, fizeram nada, fugiram, fingindo que o decreto nem existia. Veja só, meus queridos, eles não queriam informar ao rei, eles queriam distorcer e destruir os judeus. E esse é o risco daqueles que decidem ir contra a maré. Sofrer pelo nome de Cristo. A inveja, meus irmãos, a inveja corrói. Foi a inveja que levou Lúcifer, mesmo no céu, a um dia cair, vindo se tornar um demônio. A inveja provoca brigas. A inveja provoca destruição. A inveja provoca contendas. A inveja leva à morte. Mesmo tendo o conhecimento da pena que Nabucodonosor já tinha imposto, esses jovens sequer titubearam frente ao rei. Eles olharam para aquela situação e não tentaram nem mesmo se redimir de algum tipo de caluniação mentirosa que os caldeus proferiram contra eles. Eles não pensaram uma resposta evasiva do tipo, "Ei, veja só, grande rei, não é bem assim não. Eles estão mentindo nessa parte aqui. Não foi assim, foi de outro jeito." Nada disso. Sem tentar enrolar, sem tentar qualquer tipo de barganha, sem tentar levar o rei em algum tipo de banho-maria, aqueles homens foram rígidos, sem ser grosseiros. Eles foram firmes na sua posição e na sua resposta perante ao homem mais alto daquela sociedade, o rei Nabucodonosor. Para aqueles homens, não importava, né? Na frente de quem eles estavam. A fidelidade ao Senhor era o que eles tinham de mais importante no seu coração. A fidelidade ao Senhor era algo inquestionável para eles, era algo inegociável. Seja frente ao rei, seja frente à sua esposa, seja frente à sua mãe, seja frente a quem quer que seja, a fidelidade ao Senhor para esses homens era inegociável. Não havia o mais belo concerto musical tocado pelo reino de Nabucodonosor que poderia atrair os 3 jovens judeus a serem fiéis ao nosso Deus, ao verdadeiro Deus, a Yahvé. Não havia os mais belos instrumentos tocados pelos mais belos artistas.
Não havia um instrumento da moda tocado pelo melhor músico, nada. A fidelidade ao Senhor era uma questão inegociável para esses 3 homens. A fidelidade ao Senhor era uma marca da vida desses 3 homens. Meus queridos, aqueles que temem ao Senhor não devem se angustiar, nem se preocupar com a sua fidelidade ao Senhor. Mesmo que em um certo momento, aos nossos olhos, a nossa força pareça ínfima, perto dos fortes desse século. A fidelidade ao Senhor deve ser algo inegociável para a nossa vida também. A fidelidade ao Senhor, algo que não provém do nosso coração, mas provém da ação do Espírito Santo em nossa vida. Fidelidade essa que deve ser inegociável, inquestionável, em qualquer local, em qualquer circunstância, em qualquer momento da nossa vida. Veja só, nesse texto, salvar esses homens não foi o ato, salvar esses homens da fornalha não foi o ato mais miraculoso. Talvez aos nossos olhos sim, mas salvar esses homens deles mesmos, do seu coração caído, pecaminoso, e levar esses homens a serem fiéis ao seu Deus, que o resgatou, esse sim, foi o ato mais miraculoso que Deus fez na vida desses homens. E nós precisamos desse milagre diariamente. Precisamos da ação do Espírito Santo em nossa vida diariamente, nos salvando do nosso coração corrupto, do nosso coração enganoso, falho, que busca as nossas ambições carnais e deseja os deuses que nós construímos. Nós não precisamos de um ato salvífico vivo ali, de entrar numa fornalha literal, em um fogo literal, e sair dele sem um pedaço da nossa roupa queimando. Nós precisamos de Cristo nos salvando de nós. O Espírito Santo de Deus tocando em nosso coração e nos salvando de nós. Precisamos desse milagre. Nossa fidelidade a Deus, meus irmãos, em alguns momentos, pode nos levar em circunstâncias difíceis, pode nos levar a enfrentar momentos difíceis, pode nos levar à fornalha, pode nos levar à cova dos leões, pode nos levar a uma eventual prisão. A fidelidade a Deus, meus queridos, pode nos levar a uma eventual demissão em algum emprego, pode nos levar também a sermos rejeitados pela nossa família, ao desprezo na sua escola, na sua faculdade, no seu meio social. Que Deus nos dê tudo isso, mas que Ele nos livre de sermos infiéis a Ele. Que Ele nos livre de amarmos mais a nós do que a Ele. Precisamos ter em mente que o nosso compromisso não é com o sucesso que essa gente propõe. Que o nosso compromisso não é com a moda que a sociedade impõe e todos vão seguindo a corrente. O nosso compromisso diário deve ser com a fidelidade ao nosso Deus. Devemos ser fiéis diariamente ao nosso Deus, em cada momento de nossas vidas. E veja só, este século tem a sua própria fornalha, à espera daqueles que estão caminhando, trilhando um caminho de fidelidade ao nome do nosso Deus. É a fornalha do desprezo, é a fornalha de ser ridicularizado, humilhado, tudo isso pela causa do Evangelho. Os que são fiéis, muitas vezes são chamados de retrógrados, ou então de fanáticos. Os que são fiéis são caracterizados por todos os tipos de adjetivos que diminuem a sua pessoa. Mas, meu irmão, ceder à pressão da maioria e seguir com as correntes dessa era irá destruir muito mais a nossa vida do que o fogo da fornalha ardente. E que se for assim, que Nabucodonosor, este século, aumente o fogo da fornalha 7 vezes mais, ou quantas vezes mais for preciso. Porque
nós podemos ter em nossa mente a certeza de que todo o sofrimento que a fornalha desse século nos impõe, não durará para sempre. Já o fogo do inferno, esse tortura, não mata, e esse dura para todo sempre. Chegamos aqui então ao terceiro ponto, onde vemos o rei furioso, transtornado, mandando então atar aqueles homens, prender aqueles homens com todo tipo de coisa e jogar eles na fornalha ardente 7 vezes mais quente do que o normal. Contra mim vocês não tentam. Nabucodonosor decide desafiar então o Deus verdadeiro, o nosso Senhor Deus. Na certeza de que eles não sairiam livres dali, afinal, até mesmo seus homens mais fortes, ao chegar perto da fornalha, morreram. Nabucodonosor coloca Deus frente a frente e desafia ele. Acontece que ele se esqueceu que o Deus desses 3 jovens é o mesmo Deus que ele, em outro momento, no capítulo 2, declarou ser o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Senhor dos reis, perdão. Ele esqueceu que nada acontece fora da permissão do Senhor. Deus permitiu, meus irmãos, a fabricação da imagem. Deus permitiu que Nabucodonosor baixasse o decreto na Babilônia. Deus permitiu que Nabucodonosor acendesse a fornalha e mantivesse ela ali quente e acesa. Deus permitiu com que os caldeus acusassem maliciosamente esses 3 jovens. Deus ainda permitiu que esses jovens fossem entregues na mão e na fúria de Nabucodonosor. Deus não os livrou da fornalha, e ainda permitiu com que eles fossem jogados atados na fornalha, pois é assim que o Senhor faz, conforme lhe apraz. E no caso aqui, meus irmãos, o Senhor transformou um instrumento da morte em um instrumento de livramento, para a glória dEle. Nesse texto nós vemos a profecia de Isaías 43 se cumprindo. Aqueles homens que foram lançados ao fogo, então, passaram de um lado para o outro andando. Foram lançados ao fogo, mas não foram queimados. O Senhor os preservou. E enquanto eles caminhavam, eles estavam ali dentro da fornalha, sendo sustentados pelo Filho do Homem. O 4º homem da fornalha. O 4º homem é Deus conosco, meu querido. O Filho do Homem é Deus conosco. Seja nas lutas, seja nas provas, seja nas dificuldades, na perseguição, seja na dor, no luto, seja na morte, seja na fornalha ou na cova dos leões. Aqueles que sofrem por Cristo podem ter a certeza de que Ele os acompanhará até o vale da sombra da morte. Ele jamais os abandonará. Meus queridos, ao olharmos para esse texto, nós só temos 2 opções. Ou ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, ou entramos dentro dela com Cristo Jesus. E se tem uma coisa que é certa, que o crente pode ter certeza, além da salvação, é que ele irá sofrer nesse mundo. Ele vai sofrer. É só olharmos para a narrativa da redenção, é só olharmos para as sagradas letras, e nós vemos vários exemplos de homens e mulheres que sofreram, mas que foram sustentados pela graça de Deus. Jó muito sofreu, mas em nenhum momento blasfemou o nome de Deus. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, e em nenhum momento ele deixou de ser fiel ao Deus dos seus irmãos, ao Deus da sua família. Jeremias foi preso e lançado em uma cisterna, mas continuou pregando fielmente a palavra de Deus, mesmo com a represália daqueles que ouvia ele pregando. Esses e outros homens espalhados a história estiveram na fornalha com a certeza de que as dores desse mundo são passageiras, e elas não se comparam nem um pouco com a glória do porvir. O rei irado agora, nesse momento, ao olhar para toda aquela cena, se encontra reverente, de novo, ao nome do nosso Deus. Ele então reconhece que o nosso Deus, o Senhor, detém sobre as suas mãos as rédeas da história,
as rédeas desse mundo. Eu imagino que todos aqui ficaram boquiabertos. 3 homens lançados em uma fornalha, o fogo altíssimo, ainda aparece mais um, e eles saem. Eu fico imaginando os caldeus, né? Tipo assim, os caras queriam tomar o lugar dos 3 rapazes, e os 3 ainda saem lá, né? Da fornalha. Imagina a cena. Os homens saíram inteiros, sem um fio de cabelo fedendo a queimado. Como que fede um fio de cabelo, hein? Quando é queimado. Os meninos têm muita mania, né, de brincar, queimar cabelo da perna do outro. Como que fede? Eu lembro na sala de aula, tinha um ou outro ímpio que levava um isqueiro, né? A gente pegava o isqueiro e ia lá, na perna. Até queimar a perna do amigo. E feder a sala de aula, impregnar. E a professora brigar. Professora de português. Que história específica, né? Pois bem, vocês já sabem o final. Esses homens saíram de dentro da fornalha, sem um fio de cabelo, queimando, fedido pelo menos, com suas roupas inteiras. A única coisa que foi diferente foram as cordas que estavam atando as mãos deles. Aqueles homens saíram da fornalha inteiros e livres, porque o fogo do Senhor, meus irmãos, é um fogo libertador. E quando nós, fiéis a Deus, atuamos assim, com fidelidade ao Senhor, o nome dele é glorificado. É glorificado, e todas as gentes veem que ele é de fato o Senhor Deus. Ele é de fato o Senhor Deus, independente do momento. Ele é de fato o Senhor Deus sobre a nossa vida, se Ele livrar a gente da morte, ou se Ele nos der a morte. Porque em alguns momentos, o Senhor livra da morte, outros, Ele dá a morte, e é assim que o Senhor faz. E glórias a Ele, porque a história é dEle. Nós, servos inúteis, devemos apenas render glórias a Ele, pela história dEle, por Ele ter nos chamado para participar da história dEle. E sendo então fiéis, nós podemos refletir a imagem do reino de Deus aqui. A partir da nossa fidelidade, os ímpios podem vislumbrar um pouquinho da obra de Deus em nossas vidas. Como foi com esses jovens aqui. Meus queridos, quando a igreja se posiciona com fidelidade, o reino de Deus chega e ele traz luz à escuridão. O príncipe dessa era, meus irmãos, busca nos enveredar de diversas formas, trazendo novidades, correntes, modas, levando a grande massa a seguir alguma grande novidade ou alguma ideia mirabolosa que fala, nem lembro, mirabolante, alguma ideia mirabolante, e todos seguem, a grande massa segue, tornando ainda mais difícil remar contra a maré. Contudo, meus irmãos, não há corrente tão forte que impeça que aqueles que são fiéis ao Senhor, movidos pela ação do Espírito Santo, remem contra a maré e sejam assim fiéis a Cristo em todo o tempo. A fidelidade é uma marca do crente, ou pelo menos deveria ser uma marca do crente. E nós somente podemos ser fiéis ao Senhor se nós entregarmos o nosso coração por inteiro a Ele, debruçarmos a nossa vida diante da cruz, reconhecer o seu senhorio e sermos então fiéis à sua obra maravilhosa. Abandonarmos as paixões desse século, entregar a nossa vida diante do nosso Deus, aquele que na cruz do Calvário, a partir da sua obra vicária, permitiu com que nós fôssemos salvos de nós mesmos. Um coração verdadeiramente entregue ao Senhor
É um coração que não negocia a fidelidade. É um coração que não olha para qualquer tipo de concerto musical e se debruça. É um coração que não sente os seus olhos atraídos por uma estátua revestida de ouro. Um coração verdadeiramente entregue ao Senhor. Sabe que Ele está ao nosso favor, nos livrando da morte ou nos dando a morte. Nos livrando das dores ou nos dando as dores. Porque Ele é o Senhor. E se a dor vier, que a fornalha aqueça quantas vezes mais for preciso. Porque eu e você não estaremos só enfrentando as dores desse mundo. Durante as lutas, nós podemos andar tranquilamente dentro da fornalha, porque o Filho do Homem está ao nosso lado. O seu Consolador não nos abandona. Que o Senhor nos dê, meus irmãos, a fornalha ardente. Que Ele nos dê a cova dos leões. Que Ele nos dê a rejeição. Que Ele nos dê aquilo que nós mais tememos. Talvez perder um emprego, talvez um filho. Mas que Ele nos livre de sermos infiéis a Ele. Essa convicção, ela pode parecer, na verdade ela é assim, loucura para o mundo, que segue naturalmente em outra corrente. Esse entendimento, ele só é possível para aqueles que têm o pé firmado, o coração firmado, aos pés da cruz. Que eu e você, meus queridos, não temamos as fornalhas que esse mundo nos impõe. Que eu e você possamos olhar para o nosso Senhor e saber que Ele detém o controle da nossa vida em suas mãos. E independentemente das dores, da luta, da perseguição, nós possamos nos apegar firme a Ele, que nos salvou, nos libertou, nos ama e cuida de nós.